cirurgia de catarata pode ser realizada da maneira convencional ou antiga, em que o cirurgião corta o olho do paciente e tira a catarata inteira. Isso é uma coisa que praticamente a gente não usa mais. Por isso a importância de fazer o diagnóstico cada vez mais cedo. Porque se deixar a catarata ficar muito dura, ela fica difícil para o laser dissolver, derreter a catarata e remover com segurança. Então, ainda hoje existem alguns casos que acabam evoluindo para a necessidade de você converter uma cirurgia que antes era para laser e fazer da maneira convencional. Isso só ocorre em casos avançadíssimos em que o paciente realmente não tem acesso ao tratamento cirúrgico precoce e ele acaba evoluindo para a necessidade de uma cirurgia chamada extracapsular, ou seja, tem que cortar toda essa região aqui em volta do olho e tirar a catarata inteira. A maioria dos casos de cirurgia de catarata é feito através de um equipamento chamado facoemulsificador. O facoemulsificador, algumas pessoas entendem como laser, mas na verdade é um aparelho que faz uma fragmentação. É como se fosse uma pequena britadeira. Ele vai quebrando a catarata dentro do olho através do mecanismo de vibração ultrassônica e ao mesmo tempo ele vai aspirando aquele conteúdo da catarata. Depois que ele tira todo aquele conteúdo, toda a parte interna, que a gente chama do saco capsular, fica vazio e limpo, e aí então a gente implanta a lente intraocular. Existe agora um tipo de laser chamado laser de femtosegundo. É realmente uma cirurgia de catarata com laser. Ele, sem cortar o olho, ele consegue fazer um mecanismo de fragmentação e praticamente dissolve a catarata dentro do olho, sem encostar no olho. Ele passa através da córnea, entra lá dentro do cristalino, dissolve a catarata totalmente a laser. E isso, logo após, a gente faz a aspiração daquele conteúdo usando o aparelho de facoemulsificação. Essa é uma cirurgia bastante segura que permite a realização até mesmo em núcleos de catarata bastante duros. Em seguida é feita a aspiração daquele conteúdo liquefeito e a gente faz o implante da lente intraocular, reabilitando totalmente a visão do paciente. Lembrando que você tem a opção de usar uma lente só para correção da catarata, praticamente não se usa mais, isso é coisa muito antiga, de 20, 30 anos atrás. Você também tem a opção da lente personalizada. Essa sim é interessante, porque vai ser a única oportunidade que você vai ter para corrigir, além da catarata, no mesmo ato, já corrigir a sua dependência do óculos e fazer com que a sua cirurgia de catarata torne-se uma cirurgia refrativa, ou seja, uma reabilitação visual global. Geralmente é uma oportunidade que vai trazer uma correção definitiva para a sua visão, uma verdadeira reabilitação. A recuperação do pós-operatório de catarata é muito tranquila. Você consegue ter a reabilitação praticamente imediata. Existem pouquíssimas restrições. Hoje em dia, como a cirurgia é feita através de microincisão, a incisão é 1,5 mm, no máximo 2, então a gente nem dá ponto. É uma incisão que a gente chama de autoselante. Então, quando a gente tira a catarata e implanta a lente, faz a aspiração daqueles medicamentos que a gente usou e acabou a cirurgia. Você já levanta enxergando. Geralmente nem fica com o olho tapado mais, você usa apenas um óculos de proteção. Então você se recupera de maneira muito rápida. Geralmente os pacientes operam na sexta-feira, por exemplo, podem trabalhar na segunda-feira, sem problemas. Você pode dirigir, pode assistir televisão, pode se alimentar normalmente. É bom evitar excesso de bebidas alcoólicas, é bom evitar exercícios de impacto, tomar cuidados, por exemplo, com subir e descer degraus,
subir e descer nas calçadas, por causa de, no primeiro dia, segundo dia de pós-operatório, principalmente se você operou só um olho, existe uma certa dificuldade na adaptação da visão de profundidade, da noção de distância. Isso, de certa forma, requer um pouco mais de cuidado. É importante que você tome cuidado com coisas quentes, por exemplo. Pode cozinhar depois que você opera? Pode, mas tem que tomar cuidado pelo mesmo motivo. Às vezes a panela está quente lá no fogão. Você acha que ela está aqui, na verdade ela está mais longe ou está mais próxima. A sua noção de distância demora uns dias para ser retomada. Então, não é a fumaça do fogo, o calor do fogão que faz mal. É pelo seu risco de se machucar, sofrer uma queimadura. Instrumentos cortantes, por exemplo, facas, instrumentos de perfuração, é bom evitar nos primeiros dias. Por causa disso, você pode se cortar, pode furar errado, então é uma questão de segurança sua. Não faz mal para o olho, mas pode fazer mal para você ou para as pessoas que estão próximas a você. Então, basicamente, são cuidados com impacto, com excesso de esforço físico e instrumentos que possam trazer algum risco. Uma coisa que os pacientes têm muita dúvida é sobre a posição da cabeça. Mas a gente pode abaixar a cabeça, pode olhar para cima, pode balançar? Pode. O problema não é a posição da cabeça. Antigamente, com a cirurgia antiga, que era um ponto, que a lente não ficava bem encaixada no lugar, realmente o paciente tinha que ficar igual um robô. Hoje em dia, não. É importante tomar cuidado para não espremer o olho, para não apertar, pelo menos nos primeiros dias, evitar dormir do lado que operou, por questão de segurança. Mas não tem mais toda aquela preocupação que se tinha antigamente. Em relação a dirigir à noite, pode normalmente, desde que você se sinta seguro para isso. É normal que nos primeiros dias pode ficar um pouquinho embaçado, então é bom você evitar de dirigir no mesmo dia ou no dia seguinte. Espera um pouquinho, porque a noção de distância também pode ficar prejudicada. Então, se vai manobrar um carro, vai estacionar, existe um certo risco de uma colisão. Então, nesses primeiros dias não tem uma proibição ao ato de dirigir, mas é bom tomar esses cuidados. É extremamente importante que quando você for ao oftalmologista, não faça um exame corriqueiro só para troca de óculos. Eu trago sempre à tona o conceito de um check-up oftalmológico. Assim como você vai ao cardiologista e faz um check-up cardiológico, prevenindo morte súbita, infarto, assim como você pode ir ao ginecologista fazer seu preventivo anual, para ter uma proteção contra cânceres e doenças graves, no olho isso também se aplica. É importante que você faça um exame oftalmológico detalhado, no mínimo uma vez por ano, principalmente se você tem histórico familiar de doenças oculares, se você tem algum tipo de grau que seja alto, alguma alteração ocular prévia, ou se você tem mais de 40 anos. Acima dessa faixa etária é quando incidem as doenças mais graves e que podem trazer a cegueira. É importante que você faça uma boa biomicroscopia, que é um bom exame na lâmpada de fenda. É importante, sob critério do seu médico, dilatar sua pupila, porque algumas doenças só podem ser diagnosticadas dessa forma. Cataratas precoces, por exemplo, que é o assunto de hoje, a gente às vezes não detecta se não dilatar a pupila, se não fizer um bom exame biomicroscópico. Às vezes, com a pupila fechada, a catarata fica escondida atrás da pupila, principalmente se ela for uma catarata cortical, por exemplo, que ela cresce da periferia para o centro. Então, até ela chegar no centro da pupila, leva um tempo. E às vezes você perde a oportunidade de passar por uma cirurgia, por um tratamento mais precoce e muito mais seguro.
Pode ser que, se o diagnóstico for tardio, você vai ter o risco de ter uma cirurgia mais complicada, de ter uma reabilitação mais lenta, de retomar suas atividades diárias muito mais lentamente. Então, trata-se de um projeto de prevenção à cegueira. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce, eles têm que andar juntos. É importante fazer o check-up oftalmológico, excluir possíveis doenças de retina, fazer exames complementares de alta resolução, que hoje estão disponíveis em vários hospitais ou clínicas, para que você não tenha surpresas desagradáveis. Voltando à história do Paulo, após todo o susto que ele teve, tanto ele quanto a equipe médica, ficou concluído de fato o diagnóstico de catarata. A equipe mostrou, através dos equipamentos, as fotos da catarata, ele conseguiu enxergar isso. O outro olho estava bom, uma visão razoável, ele conseguia enxergar. Ele acreditou e, juntamente com a equipe, tomou a decisão de fazer a cirurgia de catarata o mais rápido possível e optou pela lente intraocular multifocal, que trouxe para ele uma correção tanto da catarata quanto do grau de longe e do grau de perto. Ou seja, ele teve uma reabilitação total, já está operado há 3 meses aproximadamente, e relata que retomou completamente as suas atividades. Voltou a poder dirigir à noite, sem o auxílio de óculos e sem tanto sofrimento. Coisas que ele evitava fazer, ele evitava pegar a estrada à noite, ele evitava sair sozinho para dirigir, porque às vezes ele tinha que passar o volante para alguém. O trabalho que ele executava com bastante dificuldade no dia a dia do computador, um monte de conta, leitura sobre leis e normas contábeis, ele voltou a fazer tudo isso com excelência e chegar no final do dia mais inteiro, mais descansado, sem perda de rendimento. E relata também que voltou a fazer leitura à noite, antes de dormir, que é uma coisa que ele gostava muito e tinha parado de fazer, porque aos poucos ele foi tendo limitações e começou a perder o gosto até mesmo pela leitura. Então foi um resultado fantástico e tudo isso baseado no diagnóstico precoce, na confiança na equipe médica e no melhor tratamento mais moderno e mais seguro possível. Como eu já disse anteriormente, não caia na armadilha de procurar o oftalmologista para fazer um exame corriqueiro só para troca de óculos. Eu presenciei casos de pacientes com 11 anos de idade, como eu contei anteriormente, vários pacientes com menos de 50 anos, com catarata já com indicação cirúrgica, que teriam perdido a oportunidade de ter um tratamento precoce, seguro e eficiente se não tivessem feito um exame oftalmológico, todos os exames de um check-up oftalmológico, não só o exame de óculos. É uma oportunidade que você tem de ter um tratamento seguro e adequado. Eu queria agradecer também pelo seu interesse pelo conteúdo e dizer aqui que o nosso objetivo é informar, é fazer com que você tenha acesso a informações de qualidade, gratuitas e que possam agregar para a sua saúde e para a prevenção da cegueira. Também queria dizer que você pode deixar aqui embaixo seus comentários, eventualmente alguma dúvida e até mesmo sugestão de alguns conteúdos que sejam do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.